Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do Civics Talks. Esse episódio aqui é a parceria que a gente fez com o Matos Filho para falar de diversidade e inclusão, carreira no exterior, enfim, LLM, que a gente está focando bastante aqui nos episódios. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o LLM em Stanford. É um LLM que muitas pessoas procuram e um LLM que tem muitos integrantes aqui do Matos Filho que fizeram, e hoje a gente está com duas delas, que é a Natália De Santis, advogada na área de financiamentos e infraestrutura, e a Ana Bittar, advogada na área de concorrencial. E antes de mais nada, muito obrigado por terem topado conversar aqui com a gente, né? Eu acho que essa série de episódios é muito para tentar ajudar quem está tentando escolher primeiro se faz ou não LLM, mas também para onde eu vou, né? Tem várias opções, queria ouvir de vocês quais foram as dúvidas e aflições, mas muito obrigado. E aí a gente sempre começa do começo, que é contando um pouquinho da trajetória de vocês. Acho que até chegar no Matos Filho, eu acho que é um bom limite de tempo ali, tá? Então, se alguém quiser começar, contar um pouquinho, enfim, desde lá, quando você começou, que faculdade você fez, se quiser falar por que escolheu direito também é legal, mas enfim, quem quiser começar. Eu vou começar com a Ana, por ordem alfabética. Posso começar. Felipe, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, meus colegas de Stanford, meus amigos. Eu sou do interior e vim para São Paulo fazer Direito na Faculdade de Direito da USP, a São Francisco. E aí foi no meu primeiro estágio que eu tive contato com a área de Direito Concorrencial, que eu trabalhava, na verdade, com Direito Societário, mas no escritório estava também a professora Paula Forgione, da USP, que tem o principal livro da área. E aí um dia ela precisou de ajuda num caso e pediu o meu auxílio, e foi aí que eu me apaixonei pela área. Com a ajuda dela, com o apoio dela, eu fui fazer um estágio no CAD, que é super comum para as pessoas da área, né, começarem aí, que chama PINCAD. O CAD é a autarquia federal que cuida de preservar a livre concorrência. E aí, com essa pequena experiência, ficou muito claro para mim que para me diferenciar nessa área seria muito importante ter uma bagagem teórica muito sólida. E aí eu tomei uma decisão um pouco heterodoxa, assim, né? Bem pouco convencional para quem é do direito, para quem quer ser advogado, que foi fazer um mestrado em tempo integral logo depois da graduação. Então, eu fui fazer um mestrado na GV, com bolsa da GV e da CAPES, e foi uma oportunidade muito legal, assim, um momento de maturidade intelectual, né, de desenvolvimento, e que eu tive a oportunidade de morar fora. Então, eu fiz um intercâmbio em Hamburgo, na Alemanha, e depois também tive a oportunidade de concluir minha pesquisa em Washington, D.C. Além de, enfim, outras atividades acadêmicas, participei de conferência internacional. E foi um período ótimo, assim. E nessa época, a minha pesquisa, né, que é o foco do mestrado, a minha dissertação, foi sobre concorrência no mercado de livros digitais. Então, lá em 2012, eu já estava estudando bem a fundo um tema que veio se consagrar assim, como o principal tema do direito concorrencial hoje, que é concorrência em mercados digitais. Aí terminei o mestrado, fui aprovada com distinção, recomendação de publicação, e vim para o Matos Filho. Foi uma super oportunidade, os sócios fizeram uma aposta em mim, porque eu não tinha... Já tinha alguns anos de formada, mas não tinha experiência profissional como advogada. Mas ficou muito claro, acho que para mim e para todo mundo, logo de início, assim, que tanto a bagagem técnica que eu adquiri no mestrado, quanto as habilidades, né, que a gente desenvolve fazendo uma pesquisa, eram muito úteis aqui no dia a dia, né? Então, seja escrever uma petição bem articulada, bem fundamentada, fazer uma pesquisa profunda, com uma metodologia legal. E aí, com isso, eu fui conquistando o meu espaço aqui dentro, né? Eu entrei aqui em 2015, estou aqui já faz 8 anos e meio. Que legal. E você, Nath? Então, minha história que na época de eu decidir o que fazer da faculdade tão nova, eu tinha uma dúvida. Vou fazer Direito, meu pai é advogado, minha irmã, mais velha do que eu, já era concurseira, já tinha até passado para concurso de juíza. Então, na nossa casa, a gente só falava sobre esse tema. Mas eu tinha uma coisa assim, será que eu faço economia? Será que eu faço administração? Eu sempre tive esse lado um pouco assim, que eu queria trabalhar com negócios e tudo mais. Mas meu negócio sempre foi trabalhar com humanas. Eu sempre senti mais que esse era o meu perfil. Então eu escolhi Direito, obviamente, muito influenciada pelo meu pai. E aí, na faculdade de Direito, chegou a fase de estágio.
O Matos Filho foi meu primeiro estágio, para não mentir, eu estagiei um pouco com meu pai, que tem um escritório boutique de imobiliário, bem pequeno, aquele advogado bem tradicional, mas estágio de verdade, né? Foi quando eu entrei no Matos Filho. Meu currículo caiu aqui por conta de um amigo, e aí eu lembro o dia que me ligaram, eu estava na faculdade, me ligaram, você quer fazer uma entrevista para a área de infraestrutura? E a gente está na faculdade, a gente não sabe nem o que é financiamento de infraestrutura, o que é infraestrutura. Eu falei assim, me ligaram errado, é uma área administrativa, será que é para mim mesmo? O que isso significa? Aí depois vamos conversar, óbvio, eu entendi muito bem o que era, eu acho que o que teve perfil, na época eu tinha uma bolsa de iniciação científica do CNPq para escrever artigos, eu, muito influenciada por uma professora, a Carla Marshall, da faculdade que eu estava no Rio de Janeiro, fazia pesquisa na área de direito de óleo e gás. Então, acho que eles viram isso e aí por isso me chamaram para essa vaga. E me encantei. Foi muito, assim, entrei como estagiária, me encantei. Fiz estágio, um pouco focado em óleo e gás. Fiz a parte um pouco, assim, olhando o regulatório, o transacional, porque infraestrutura você pode fazer muitas coisas, desde M&A, você pode fazer contratos complexos, você pode fazer financiamento. Mas aí foi um processo natural, eu acho que até mesmo o time de infraestrutura na época no escritório tinha 8 pessoas. Hoje em dia é quase 100. Então, naturalmente, acho que todo mundo foi vendo o meu perfil de financiamento. Fui caindo nessa área de financiamento ainda como estagiária. E foi um match perfeito. Foi assim, deu muito certo. E aí, como eu tinha essa coisa do financiamento... e aí, sim, né, fazer LLM, porque fazer LLM? Desde o meu último ano de estagiária, eu queria fazer LLM. Já sabia que eu queria fazer estudar fora. E por quê? Qual que era o motivador que você... Eu acho que tem algumas questões. Queria morar fora, queria ter uma experiência numa grande universidade, e eu tinha esse interesse de uma grande universidade nos Estados Unidos. Eu acho que conversando com pessoas que fizeram, isso me influenciou muito. Eu queria estudar direito, de uma maneira diferente do que a gente já tinha feito aqui. Então, no último ano, já sabia qual era o ano que eu ia fazer, o que eu vou fazer até lá. E aí, o que eu ia fazer até lá, eu decidi, me formei em dezembro, em fevereiro eu me inscrevi num MBA em finanças, um MBA executivo, focado em finanças, foi mais de 2 anos nisso, mas eu queria fazer algo diferente. Eu achava que, no meu caso, fazer uma pós-graduação em Direito não ia agregar tanto. Eu acho que a gente está num escritório que... é uma escola, tem todas as áreas, você tem muita gente para conversar, muita gente para aprender. Então, eu queria fazer algo que eu não teria, talvez, contato. E eu queria fazer já o LLM, então eu já sabia que não ia nessa área. Sempre tive sonho, se eu tivesse tempo, vou fazer faculdade de economia agora. Então, eu não tinha esse tempo, então fui fazer finanças. Já também pensando no LLM, tem que ter um currículo bacana, o que eu vou fazer. Aí, terminei o LLM e apliquei terminei o MBA. E aí, passou acho que 1 ano, 2 anos, e aí apliquei pro LLM. E aí, apliquei para todas as universidades, achava que não ia passar para nada. E deu tudo certo, e nos encontramos lá em Stanford. E aí, acho que quem tá escutando a gente, e muita gente tem essa aflição, quando que é o momento certo de fazer o LLM? E se faz sentido para minha profissão, para minha área de atuação? Para vocês, como é que foi isso? Tenho certeza que vocês conversaram com 10 mil pessoas para chegar nessa conclusão, né? Qual foi a conclusão que vocês tiraram? Acho que eu posso comentar. Eu, ao contrário da Natália, eu tive uma trajetória de escolha do LLM bem diferente. Então, aqui no Matos Filho é natural a gente ter essas conversas sobre ter uma experiência profissional no exterior, seja num escritório, ou seja fazendo LLM. Eu comecei a ter essas conversas depois que eu já estava aqui há algum tempo. E aí eu não tinha muita vontade de fazer LLM, né? Eu pensava que eu já tinha feito um mestrado, eu já tinha tido uma experiência no exterior. E o LLM é um investimento financeiro muito grande, né? Então, assim, é uma decisão que precisa ser bem pensada. E eu estava muito focada em me desenvolver profissionalmente, né? Então, eu pensava assim, eu já vou fazer um estágio internacional direto. E aí eu tive uma conversa que mudou minha vida, na verdade, né? Acho que eu não consigo imaginar hoje minha história sem ter ido para Stanford. E aí uma coisa que ele me orientou, assim, o nosso papo foi muito legal.
é que o LLM ele tem um foco muito diferente do mestrado, né? O mestrado é uma coisa muito focada na pesquisa, o LLM ele tem um enfoque um pouco mais profissional, né? Seria também uma oportunidade de eu aprender direito americano, que na minha área é super, super relevante, em vez de, na verdade, me aprofundar numa pesquisa que era focada aqui no Brasil. Também tem uma questão de uma exploração intelectual um pouco mais livre, né? De você ir no LLM e estudar outras matérias. Também além das questões de networking e dos ganhos pessoais, como a Natália falou, né? De ser um ano que você tem uma rotina um pouco diferente. E aí, para mim, depois dessa conversa, estava muito claro, né? Que era uma escolha óbvia. E assim como Stanford era uma escolha óbvia para mim também, porque eu já tinha esse background relacionado à tecnologia, né? Esse super interesse, essa intersecção entre concorrência e mercados digitais estava só se consolidando, né? Estava crescendo muito. E aí Stanford era um lugar óbvio, assim, para ir. Eu conhecia já alguns professores. Então foi uma decisão que acabou sendo natural nesse sentido, assim. Eu acho que no meu caso eu posso falar um pouco assim, né? Sempre quis fazer o LLM, mas qual é o tempo, né? Qual é o momento adequado? Acho que cada um tem uma opinião, cada um tem um momento de vida, não existe uma resposta certa. Mas no meu caso, quando eu me formei, exatamente no ano que me formei, o meu namorado hoje, meu marido, ele resolveu fazer o MBA dele. Foi no mesmo ano. E aí, óbvio que tinha aquele desejo, né? Poxa, vem comigo, vai fazer. E tem gente que faz muito novo, provavelmente não passaria para a faculdade ou o curso que eu queria, mas, por que perder essa oportunidade de fazer junto, né? Mas algo dizia que não era o meu momento, assim. Eu acho que essa experiência profissional no início de carreira, na minha opinião, ela é muito relevante. Ela é uma escola, e ela é uma escola tão importante quanto, muito mais importante quanto, assim, de repente, do que um mestrado fora, ou uma pós-graduação. Eu acho que eu aprendi muito nesse período, eu queria me jogar. Então, essa época foi uma época de muito estudo, muita dedicação em tempo, em horas, que até aproveitei esse momento que ele estava lá no MBA dele, então me dediquei bastante. E aí eu senti, eu tinha sempre, né, desde que, como eu falei, né, esse ano vai ser o ano que eu vou fazer o LLM. Mas no ano que eu cheguei, eu falei, quer saber, eu quero um pouco mais de experiência. E esperei mais um. E eu acho que eu fui com mais maturidade. E eu acho que o que o LLM traz, né, para a faculdade, a gente encontra lá os JDs, os alunos, a gente tem a experiência, né, e a maturidade. Quando a gente vai com mais maturidade, a gente aproveita melhor. A gente tem mais prazer, a gente sabe escolher melhor o que a gente quer estudar, sabe aproveitar melhor a experiência. Então, foi aí que foi a minha decisão, assim. Acho que se eu puder complementar a minha fala, acho que eu tive uma experiência igual na Natália, assim. Primeiro que eu ouvi esse conselho de fazer mais velha, né? Eu já era advogada sênior quando eu fui fazer o LLM. E acho que isso foi uma escolha muito acertada, né? Primeiro que Stanford acho que é um diferencial mesmo da universidade, de ter um requisito de 2 anos de experiência prática, pelo menos, para você poder fazer o application. Acho que isso traz muito benefício, assim, para a troca que você tem entre os LLMs. Mas mesmo para quem não vai para Stanford, acho que fazer um pouco mais de maturidade, você se conhece mais, você conhece mais os seus interesses profissionais, você tem um pouco mais de sagacidade ali na hora de escolher as matérias, o que você precisa complementar, que tipo de evento é legal, e até na forma de você se relacionar com as pessoas, construir relações assim que profissionalmente e mesmo pessoalmente vão se perdurar um pouco mais. Então, eu acho que o que eu diria para os mais novos é não ter ansiedade nesse sentido, né? E também, enfim, é uma oportunidade de você fazer um pé de meia aí um pouco mais gordinho, né? Essa é uma parte importante. E aí, vamos falar um pouquinho do processo de application, não do processo em si, mas como é que foi para vocês, né? Porque assim, o LLM é um processo um pouquinho burocrático, mas não é tão complicado assim se você parar para pensar. É o teste de inglês, o TOEFL que tem que fazer, são as cartas de recomendação e o seu personal statement, que é a redação sobre você mesmo, né? E aí vocês aplicaram para quantas universidades, vocês lembram? Olha, eu não lembro. Eu apliquei para 10, só para contexto, eu apliquei para várias. Eu não sei, eu acho que eu apliquei para todas, exceto as que não eram acho que é o WellSec? O programa. Então, todos que eram daqui... Mentira, não foram todas. Mas assim, tinha um número de 8, talvez tenha sido os 8 que eu achava as 8 mais interessantes para minha área,
apliquei para todas elas, mas até tinha universidades muito boas que não fazem parte, mas assim, falei assim, tô trabalhando muito, vou deixar isso de lado, não vou fazer. E é um processo, esse ALSEC é bom, né? Porque você consegue fazer a mesma coisa, você faz uma alteração ou outra do que precisa. Você tem que estudar cada uma das grades, obviamente, como que é o currículo. Mas foi sim. Acho que é importante nesse momento tomar algumas decisões pragmáticas, né? Porque você pode ficar um pouco assoberbado com a quantidade, né, de documentos, coisas que tem que enviar. E, na verdade, como o Felipe falou, parece, né, uma coisa monstruosa e não é tanto assim, né? Eu acho que apliquei para 5 ou 6 universidades que eram mais relevantes para minha área e que faziam sentido na minha trajetória. Embora eu já tivesse, desde o momento que eu escolhi fazer LLM, Stanford já tivesse muito ligado a essa decisão, assim, a ideia de ir para lá. E aí tive outras aprovações. A gente pode falar um pouquinho, né, sobre esse processo de escolher Stanford, mas dando um passo para trás. Pode ser agora, porque o seu é muito simples. Você queria ir para Stanford, você passou para Stanford e foi, então, maravilha, né? Mas você foi em dúvida com alguma, você acha? Eu acho que não, porque, assim, já, como eu te falei, o próprio processo, né, de tomada de decisão, para mim, fazia sentido ir para lá, porque era uma forma de complementar a formação que eu já tinha, né? Então, eu já tinha essa coisa muito teórica, né? E já tinha tido essa experiência profissional, mas eu queria desenvolver muito, por exemplo, soft skills, né? Habilidades interpessoais, e Stanford é uma universidade excelente para isso, né? Porque tem um foco em empreendedorismo. Tinha uma questão da turma ser menor, que para mim acho que era importante para eu poder construir relações mais profundas com as pessoas. Então, acho que é a menor turma de LLM, talvez junto com Chicago, né? São mais ou menos 80 alunos. E tem LLMs aí com 500, 400 alunos, né? Eu queria fazer um lugar que tivesse um número menor e por uma também decisão que vai além disso, que é a liberdade de você fazer as matérias que você quer, né? Então, Stanford não tem restrição para fazer matéria com os JDs, que são os alunos de graduação de Direito. E eu sei que isso acontece em outras universidades, então às vezes você pensa, vou para tal lugar e vou ter aula com esse professor, que é um bam da minha área, e você não consegue acessar a aula dele porque tem uma preferência para os JDs. Isso não acontece em Stanford, né? Também tem uma flexibilidade, acho que muito maior para fazer matérias em outras unidades da universidade, que eu fiz, eu sei que muitos nossos colegas também fizeram. E acho que para mim tinha essa questão muito da tecnologia, né? Stanford também tem o programa de LLM tem focos, que é uma coisa bem diferente em relação às universidades, né? Então, cada um de nós aqui fez um foco. Eu fiz o programa que tinha foco em tecnologia, a Natália, né, com foco em societário, né, corporate, e o Felipe, o foco em... Foco ilimitado. Um foco meio em direito econômico, política internacional, né? Então, acho que, assim, todos nós tivemos um caminho que tinha muito a ver com o nosso perfil ali dentro e foi importante. Mas dando um passo para trás, assim, né, só aproveitando para dar um gancho, né, dos applications, conversa um pouco com isso. Para mim foi essencial mostrar no meu personal statement por que eu queria ir para lá, né? E essa conversa dos pontos fortes de Stanford com a minha trajetória, a complementariedade, isso eu tenho certeza, foi essencial para eu ser aprovada, né? Então, acho que a gente tem que pensar nisso de ser muito honesto e autêntico mesmo, né, nos personal statements. Eu também tive cartas de recomendação de pessoas que me conheciam muito bem e que podiam, de fato, né, falar sobre a minha trajetória. Eu vi esses dias viralizou uma carta de... Uma brasileira teve uma carta de recomendação de um fulano da NASA, que ela entrou em contato no LinkedIn, e aí as pessoas aplaudindo. Eu falei, gente, isso aí... Assim, pra mim isso não tem muito valor, né? Porque a carta de recomendação do cara era assim, conversei com ela no LinkedIn, ela é uma pessoa muito interessada. Você tem que buscar a carta de recomendação de alguém que tem elementos concretos para falar, né? De você, da sua trajetória. Mesmo que não seja uma pessoa, assim, super conhecida, né? Acho que também ajuda. Se você tem algum chefe que já foi para uma universidade, acho que isso é super importante, ou um colega. Então, a minha decisão, eu já estava muito inclinada a ir para Stanford, mas a Paula Câmara, aqui da minha equipe, agora sócia da equipe concorrencial, tinha ido para Stanford fazer o programa de tecnologia alguns anos antes e
conversar com ela só reforçou, assim, a minha vontade para lá. Então, essa troca também com pessoas que já foram para a universidade que você quer ir ajuda na decisão. E aí, nos aspectos operacionais, é super legal e eu diria essencial você conversar com as pessoas que estão aplicando, né? Sem uma visão competitiva, nada desse tipo, mas de colaboração, assim, né? Qual documento eu pego? Pô, vamos junto, sabe? Esse tipo de coisa acho que é super importante. Eu acho que a Ana deu um overview de ótimas dicas aqui para quem está aplicando e pensar aqui um pouco em como se organizar. Eu acho que foi muito parecido em muitos aspectos. Na verdade, quando eu fui aplicar, achei, ninguém vai me aceitar. E eu já ouvi isso de muitas pessoas. Não, ninguém vai me aceitar. E assim, não é isso, né? Eu acho que a gente tem esse medo, mas a verdade é que quando eu fiz o application, o meu application, eu já tinha esse interesse, como você falou, né? Ele é dividido em grupos. E aí tem o grupo que a gente chama de Corporate Governance, que eu acho que não é um nome apropriado, mas é de Corporate. E era o que eu já queria fazer. E aí, nesse grupo, sempre tem 15, no máximo 18 pessoas. É um grupo muito pequeno, eu achava isso muito interessante. O grupo inteiro de Stanford do LLM a cada ano é 70 e poucas pessoas. E aí, eu confesso que a minha estratégia, apesar de ter aplicado para todas, eu comecei com Stanford. Então, foi o meu personal statement focado com Stanford. Era o que eu mais olhava. E eu olhava os professores, e tinham professores lá que eram, eu quero ter aula com esses professores. Então, bem ou mal, ele foi focado nisso. Depois eu fui ampliando, eu fui estudando cada uma das universidades, mas ele teve um enfoque na faculdade que efetivamente era o meu sonho. Legal. E aí, vamos falar um pouquinho de Stanford agora, mais especificamente do programa em si, mas antes você tocou num ponto muito legal que é o personal statement, você também, que falar que você quer ir para Stanford, por exemplo, porque é Stanford, sabe? É algo que já está subentendido se você faz o application. Então, o ponto de você explicar é realmente convencer, porque isso vai te agregar profissionalmente, pessoalmente, enfim, e por que não seria a faculdade do outro estado ou do outra região, certo? Então, isso é uma dica muito boa, né? Que eu não tinha muita noção disso na época, porque eu queria falar, pelo amor de Deus, eu quero entrar em Stanford, porque é Stanford. Por que você está me perguntando isso? É óbvia a resposta, né? Mas tem que ter esse quesito, esse nexo causal muito claro, eu acho, né? Enfim. Sim. E eu acho que uma recomendação também importante que a gente tem que pensar, você quer a faculdade, mas você tem que também um pouco, que é difícil para o brasileiro e o americano faz muito bem, que é, por que você vai agregar na faculdade? E eu acho que é algo que eles olham muito. Então, contar a nossa história, né? Então, assim, eu acho que cada um tem uma história, mas contar com o que você trabalhou, o que você pode trazer, o que você tem de diferente e pensar o que você pode estar levando para a universidade é muito importante. Então, isso é bem importante também você tentar transparecer no seu personal statement. Pensando no ponto de vista da universidade, né, tem algumas coisas que depois que você tem um pouco mais de maturidade fazem sentido. Então, primeiro que para os rankings das universidades americanas, que é algo que eles levam super a sério, a taxa de aceitação das pessoas que eles admitem é super importante. Então, eles querem, de fato, aceitar na faculdade pessoas que efetivamente têm interesse em cursar lá, né? Vamos pensar também no dispêndio de recursos, que é você entrevistar as pessoas na Stanford. As pessoas te ligam, né, batem um papo com você por telefone. Então, para quem tem interesse em ir para lá, já fica com isso no radar. É um dispêndio de recursos que eles querem fazer com quem está, de fato, interessado em ir para lá. E como a Nath falou, né, a faculdade quer ter um corpo de alunos que seja interessante, alunos que vão trazer prestígio para a faculdade, porque vão ocupar posições legais no futuro. Então, tem tudo isso, né? Acho que a gente tem que ter um pouco essa malícia. E não é, né, pensando aqui no público que está ouvindo a gente, não é diferente na hora de você fazer uma entrevista de emprego. Então, o seu currículo tem que ser muito moldado para a vaga que você vai fazer, né? Acho que essas dicas são importantes e acho que, às vezes, a gente não tem tanto essa malícia quando a gente está começando a carreira, né? Até porque a gente está pautado em... Não hoje em dia, mas quando eu comecei a procurar estágio era... o que você gosta de fazer no tempo livre? Aí você falava ali, batia um papo informal. Tem interesse em trabalhar aqui nessa área? Acho que sim e tal. E era isso. Quando você vai para um mercado americano, é um outro mundo de entrevista que a gente vai chegar lá quando falar de trabalhar após LLM. Mas antes eu queria meio que contextualizar. Então a gente está falando aqui de um LLM, que é um programa mestrado profissional de 1 ano. E no caso de Stanford, como vocês falaram, tem 4 concentrações, né?
que é o Corporate Governance and Practice, que é como se fosse direito societário, podemos chamar assim. É o Law, Science and Technology, que é direito e tecnologia, por exemplo. O que eu fiz, que é o International Economic Law, Business and Policy, que é muita sigla, mas basicamente é direito internacional econômico e políticas públicas, algo assim. E o último, que é de ambiental também. Então tem essas 4 concentrações no LLM tradicional e, como vocês falaram, é de 15 a 20 pessoas por concentração. Cada concentração tem algumas matérias obrigatórias ou não, depende um pouco da concentração, mas é um ambiente muito intimista, eu acho, né? E isso é uma coisa que eu acho legal do programa. Nada contra programas maiores, mas isso é uma coisa que eu acho legal. E aí, falando um pouquinho do LLM em Stanford, como é que foi para vocês chegando lá, assim? Porque quando eu cheguei, eu não sei se vocês tiveram essa mesma impressão, falaram, tô indo lá e o apelido entre os alunos é pra fazenda, né, pra farm. E o cara, como assim? Eu tô indo pros Estados Unidos, como assim a fazenda, né? Tipo, o negócio parecia contra-intuitivo, assim. Mas é um ambiente muito único. E eu queria ouvir de vocês a experiência de vocês em Stanford, o que mais chamou atenção pra vocês, que não é óbvio, assim, que alguém não consegue olhar na internet e entender o que é lá. Então, queria, assim... É engraçado você ter mencionado isso da fazenda, né, Felipe? Acho que eu lembro das primeiras semanas a gente tentando agitar um pouco, né, o pessoal. Eu acho que isso tem prós e contras, né? Acho que, de fato, assim, Stanford é um campus, então, ao contrário de outras universidades, né, não são prédios espalhados pela cidade. E é um campus, assim, muito... A sua vida fica muito focada lá no aspecto universitário, no ambiente de Stanford mesmo. O campus fica em Palo Alto, que também não é uma cidade muito grande, não é também uma cidade muito agitada. Então, você acaba muito imerso, né, no ambiente da universidade, os seus colegas de LLM, seus colegas da Law School. Eu estava buscando um pouco isso, né? Acho que para quem vai, por exemplo, para Chicago, para alguma das universidades em Nova York, a experiência é super diferente, né? Acho que tem que ver um pouco o seu perfil. E a partir do momento que você está lá, tentar tirar o máximo disso, né? Então, acho que para mim, uma das coisas que eu acho que foram as decisões mais acertadas foi tentar, de fato, aproveitar muito as coisas extracurriculares de Stanford. Então, todo dia tem uma palestra legal. Eu não estou falando só de Law School aqui, assim, pensando na universidade como um todo, né? Tem uma pessoa, sei lá, o autor do Sapiens, né? Vi uma palestra dele, o cara tá falando sobre inteligência artificial. Isso já faz 5 anos, né? Agora essa questão está ficando um pouco mais forte, mas a gente já estava discutindo isso lá atrás. Então, tem muitas oportunidades lá dentro disso. Acho que a gente tem que pensar nas formas de explorar as características, né, que a faculdade tem. Querendo ou não, tá do lado de São Francisco, então acho que dá para você equilibrar um pouco essa vida social. Mas eu busquei especificamente expandir meus horizontes, né? Então, fazer matérias em outras unidades também. Existe uma recomendação de matérias que fazem sentido para quem também faz a Law School. Então, eu fiz uma, por exemplo, chama Ethics on the Edge, que era uma matéria ampla, assim, para pessoas de qualquer das faculdades de Stanford, e que a gente falava muito sobre esses escândalos éticos das empresas, né? Para quem é do direito, isso faz todo sentido estar lá. E tinham pessoas do MBA, tinham pessoas do programa de executivos com 20, 30 anos de carreira. Então, é uma troca muito legal. Acho que isso é algo que qualquer pessoa, e em qualquer universidade, acho que vale buscar. Eu também tentei, e aí, de novo, isso dialoga com o meu perfil. Assim, eu tentei fazer matérias que iam me agregar coisas que eu não aprenderia sentada sozinha numa biblioteca, né? Acho que tem matérias que te agregam, mas você lê num livro, você tem aquela base já, mas você buscar, por exemplo, fazer um seminário, você vai ter debates, né, conversas mais abertas. Isso acho que foi o que mais me agregou. Então eu pensaria nisso para uma pessoa que está indo para Stanford, eu daria esses conselhos. Se eu fosse acrescentar, assim, eu lembro bem, a Ana e o Felipe, eles realmente chegaram e tentaram agitar o máximo possível. Eu lembro que, assim, eu já sabia que ia ser, né, a fazenda e que tinha aquela, um pouco, a calmaria que você tem que se adaptar. Eu sempre muito agitada, muita coisa, muito trabalho.
Então, eu confesso que no início, eu falei assim, quero estudar muito, e é muito legal, a gente passava bastante tempo na biblioteca, porque é muito estudo. Mas eu falei assim, vou viajar, eu quero viajar, então aproveitei, e isso é legal também, né? Aproveitem, né, a oportunidade. Então, tinha uma fase que até exagerava, assim, vou viajar todo final de semana, saía da aula, já ia viajar, e pegava no voo e ficava estudando. Mas também teve um momento que eu me joguei na experiência, assim, e era uma calmaria, é muito bom, assim, você ter tempo, sabe? Você tinha tempo, muito para estudar, mas muito para você mesmo, para você, era calma, era tranquilo, aquele negócio que parecia assim que você estava protegido. E eu acho que é muito legal é que você tem que você fica naquele grupo. Você tem que interagir com aquelas pessoas todos os dias. E eu acho que talvez, diferente de outras universidades em grandes cidades, em que toda hora tem gente viajando, porque é difícil até alguém ir para lá, é tão longe, né, do Brasil e de chegar até lá. Então a gente cria meio que um relacionamento com os nossos amigos, que eu digo que é até meio uma família. A gente brincava que a gente tinha uma família. Então eu acho que é uma conexão bem diferente. E em termos de aula é exatamente isso. Eu acho que é fazer o direito, as aulas de direito em si. Eu acho que eu já tinha muito na cabeça quem eu queria ter aula, quais aulas eu queria ter, mas depois abri um pouco isso. Então acho que além de ter feito aulas no curso de MBA, além de ter feito aulas na Design Lab, eu acho que teve alguns cursos que me marcaram bastante. Eu acho que uma delas, todo mundo conhece o professor que é de Stanford, o Joseph Gramfas, que é super renomado, professor de Direito e de Negócios. Ele foi da SEC, mas no ano que a gente estava lá, ele resolveu criar um curso piloto, que era um curso sobre prediction, né? Então, assim, o que era a ideia dele, né? Todo ser humano, ele tem uma ideia de querer prever algo muito indo, na verdade, do que ele quer que aconteça, né? Como que vai ser as eleições? No fundo, você quer prever e acaba indo leaning towards para aquilo que você almeja. E aí esse curso foi justamente para ensinar a gente, assim, quais são os vieses, quais são as armadilhas, quais são os erros que a gente comete, quais são as dicas da gente tomar decisões mais bem estruturadas. E para nós, advogados, aprender, né, assim, a ser melhores estrategistas, mais racionais, mais pragmáticos, tomarem cuidado com as nossas próprias armadilhas que a gente cria. Era um grupo muito seleto, ele fez menos de 20 pessoas e ele é um professor excepcional na faculdade. Então, isso é um exemplo. Acho que tem outras aulas que acho que se a gente tiver oportunidade, é legal falar, assim, que me agregaram, mas tem muita coisa interessante na faculdade pra gente fazer. Eu queria complementar um pouco minha fala depois de ouvir a Nath também. Acho que isso é um aspecto importante, assim, você ter a oportunidade de ter aula com professores que são referência global nas áreas, né? Então, eu tive aula, por exemplo, com o Mark Lemley, que é um cara que eu tinha lido, acho que 10 ou 15 papers dele para o meu mestrado, eu já conhecia pra caramba a obra dele. Tá lá com ele no dia a dia foi super legal. Assim, professores realmente que são referência na área e é muito boa essa oportunidade de estar ali, né? E aí, pensando um pouco, fazendo um gancho aqui com o que a Natália falou, da vida mais calma, né? Para mim foi muito legal poder ter um estilo de vida muito saudável, muito ativo, né? Não sei se vocês lembram disso, assim, mas tiveram a mesma experiência. A gente ia de bicicleta para tudo quanto é lugar, né? Acho que o clima da Califórnia também propicia isso. Tem toda uma estrutura de esportes. Stanford tem essa cultura, né? Enfim, eu lembro de ir na academia encontrar a Kate Ledeck, né? Que é chamada de Phelps feminina, né? Enfim, Eu não encontrei. Não encontrou? Não encontrei. Então você não ia muito na academia, Eu ia na outra, Felipe. Enfim, tem vários atletas olímpicos lá, então tem essa questão da estrutura, do esporte, da saúde, que acho que isso ajuda também você a abrir um pouco a cabeça. Na época, né, o Vale do Silício estava falando muito dessa questão também de você buscar um equilíbrio, né, uma saúde física também para te expandir as suas oportunidades intelectuais. Então, essa experiência foi super legal também. Acho que é um outro aspecto que eu só lembrei depois que a Nath comentou. É muito bom. Acho que, meio que sumarizando um pouquinho o que vocês falaram, é um ambiente um pouco diferente do que a gente vive aqui. Acho que essa é a principal mensagem em São Paulo, ou até Rio de Janeiro também, mas mais São Paulo, né?
Lá, se a gente não se mobiliza como turma, grupo, para fazer um jantar, para fazer um churrasco, para, sei lá, fazer qualquer coisa que fosse, não tem a opção de você ir a algum lugar, ir a algum bar, algum show, qualquer coisa. É muito difícil lá, né? E aí eu acho que é um ponto muito bom, né? Não dá para ir para Stanford achando que você está em Nova York. Você vai se frustrar, né? Você vai se frustrar e eu acho que não vai aproveitar de fato o que o Stanford tem para oferecer, que é essa cultura de campus, né? Você não vai encontrar outro lugar. E aí, uma coisa que vocês falaram também que é super legal, que não sei se vocês perceberam, que é, ao mesmo tempo você consegue se jogar em experiências acadêmicas super complexas com os professores que vocês falaram, só que ao mesmo tempo você pode focar tanto em coisas que não são acadêmicas, são mais profissionais, enfim, não tem nada a ver com o direito, que foi mais para onde eu fui, na verdade, que era vou sair um pouquinho dessa coisa de, putz, o melhor professor do mundo e tal, e um pouquinho mais para a parte prática do que estava acontecendo ali. Então, é um espaço que te abre portas para as duas coisas ao mesmo tempo. E cabe cada um dosar, né? Cada um tem que decidir para onde quer seguir. E aí, nos formamos, né? Muito legal, muito calor nos últimos dias também. Mas como é que foi para vocês depois? Vocês duas trabalharam em escritórios estrangeiros, né? Cada uma teve uma experiência bem diferente da outra, o que é super legal. Queria ouvir como é que foi, o Matos Filho ajudou, como é que foi essa trajetória aí depois? No meu caso, o Matos Filho ajudou. O meu grupo já tinha essa ideia, eu já tinha contato com o escritório que eu fui, que foi o Paul Hastings. Tive que fazer entrevista e tudo mais, mas logo no início do LLM eu já estava committed com eles. E aí eu tive muita sorte, porque eu acho que uma coisa que acontece muito, dependendo da área, e principalmente quando você está na área transacional, é eventualmente você não trabalhar na equipe com que você realmente tem afinidade. Às vezes você acaba trabalhando em IPOs, que é uma coisa que você nunca faz, ou mercado tradicional, ou você vai fazer societário, que não é exatamente o seu dia a dia, ou existem escritórios que o programa é tão grande, que é tanta gente que eles não conseguem dar tanta atenção individual. Eu tive muita sorte no Paul Hastings, é um time conciso, mas muito forte em financiamento de projetos de infraestrutura. Eles estavam num momento de muita coisa América Latina, então eu me debrucei em tudo que era América Latina fora Brasil para pegar a experiência. Então, assim, e um grupo parecido, de certa forma, com o nosso grupo aqui, que tem toda essa especialidade, né? E eu tive muita sorte, foi muito bom. Então, foi isso, foi em Nova York. Eu, de novo, tive uma experiência bem diferente da Natália, né? O meu estágio internacional foi no Layton Watkins. O Layton é o segundo maior escritório do mundo em termos de faturamento, mas principalmente na minha área é um escritório muito forte. E eu fui para Bruxelas, em vez de ficar nos Estados Unidos. E para quem é da área de concorrencial é uma escolha muito óbvia, né? Porque em Bruxelas fica a Comissão Europeia, que é a autoridade que a nossa autoridade brasileira, o CAD, segue muito de perto. Nos Estados Unidos tem autoridades concorrenciais, mas os processos relacionados ao direito concorrencial são processos judiciais, né? Então é uma coisa contenciosa. Lá na Europa é também uma autoridade administrativa, então tem mais sinergia com o que eu fazia aqui. O Layton lá, o escritório em Bruxelas é só concorrencial, então são mais ou menos umas 60, 50 pessoas só no escritório, só focado naquilo. E aí eu tive uma experiência bem semelhante da Natália. Eu era a única Foreign Associate lá, eu já fui para lá já sênior. Tinham outros brasileiros lá, então eu acho que isso também facilitou a minha inserção, né? Ninguém me vê como uma pessoa de fora. Tinham, enfim, pessoas da Itália, da Eslováquia, da Bulgária, né? Eu acho que pouquíssimas pessoas lá dentro tinham o inglês como a língua materna. Acho que isso também ajuda a quebrar os preconceitos. E aí, como eu já tinha uma experiência prática aqui, é óbvio que logo viram que eu podia agregar no dia a dia. E também tem uma questão interessante, que normalmente, pelo menos na minha área, os escritórios, né, de Bruxelas, eles coordenam todo o trabalho que é fora Estados Unidos. Então, se tem, por exemplo, uma notificação de uma fusão que precisa ser feita no mundo inteiro, a empresa contrata o Layton para coordenar esse trabalho multijurisdicional. Então, muitos dos casos que eu fiz tinham até um aspecto brasileiro. Eu
eu coordenei o trabalho da minha equipe aqui, né? Estando lá no Layton. Foi super legal. E foi uma experiência, assim, incrível. Acho que eu pude me desenvolver muito, entender como os escritórios lá fora trabalham. Hoje em dia eu lido com eles no meu dia a dia, assim, 70% do meu tempo. Consigo me colocar, né, no lugar dos caras, pensar, bom, o que eles esperam no escritório local. Isso foi muito bom, né? Além das questões pessoais mesmo, de morar num outro país, né? Acho que isso é um desafio também, do ponto de vista pessoal, que foi super legal. Legal. E aí, chegando no fim do nosso papo, que foi muito legal, fiquei muito feliz que a gente trouxe duas perspectivas muito diferentes, né? Alguém que já entrou como estagiário no Matos Filho sempre quis fazer LLM, e alguém que saiu da faculdade, fez um mestrado, tinha uma veia mais acadêmica, veio para o Matos Filho depois e o LLM entrou, acho que no meio do caminho ali, e fez sentido igual para as duas no final. Mas aí, para terminar, vamos deixar esse videocast, não é nem podcast, útil para quem está querendo entrar em Stanford agora, está se preparando para daqui a 2, 3 anos, ano que vem e tal. Que dica você daria para a pessoa se preparar desde já, para aumentar as chances dela, se é que a gente pode falar isso, mas eu acho que para estar de acordo com o perfil que vocês viram lá, acho que essa é uma frase melhor. O que vocês diriam assim? Acho que não só para Stanford, mas para os LLMs das grandes universidades. O que vocês recomendariam assim? Eu acho assim, eu acho que Stanford, né? Eu acho que a gente tocou um pouco brevemente nisso, que eles procuram experiência. Pessoas que vão... O que eles querem, né? Como a Ana falou, eles permitem que a gente tenha aula com os ADs, e que eles permitem, de certa forma, que a gente trabalhe ali também, faça aula com o pessoal de MBA. Eu fiz bastante coisa com o pessoal de MBA. Mas os professores também têm muito interesse em encontrar a gente, conversar com a gente, trocar ideias. Então, assim... esse ponto de que eles querem pessoas que... É um grupo tão pequeno que eles vão olhar com muito cuidado o que essa pessoa naquele ano, né? Porque varia, obviamente, pode trazer e pode agregar. Então, eu acho que, assim, é uma recomendação simples, né? Você trabalhar no seu desenvolvimento, na sua carreira. Então, assim, por exemplo, no meu caso, eu já tinha tido muita experiência dentro do escritório, então já tinha feito muitos projetos de infraestrutura com muita relevância no mercado local e lá fora. E aí eu sempre tive esse viés muito de infraestrutura. Então eu acho que alguém do Brasil, né, num país com tantas necessidades de infraestrutura, totalmente focada nisso, eu imagino que isso tenha sido algum plus na hora que eles foram olhar o meu currículo. Olha, acho que ela pode trazer algo interessante aqui, acho que ela tem um perfil diferente que não tem das outras pessoas que eu estou olhando nesse momento, ou pelo menos para esse ano. E aí eu acho que assim, a pessoa, o que ela fez além disso? Ela fez um MBA em finanças, não que seja essencial, mas assim, ela fez algo, ela foi para além, ela tem uma cabeça, né, que não pensa só estritamente no direito, ela vai se encaixar no nosso perfil, não só no nosso perfil de law school, mas ela vai se encaixar no nosso perfil de faculdade, de Stanford que a gente né, que é um perfil, como a gente falou, é uma faculdade, assim, pequena, isolada, mas que está tudo acontecendo, né? A gente está no Vale do Silício, né? Então você vai na faculdade de engenharia, é impressionante. Você vai, você entra ali no mundo onde está todo mundo estudando coisas diferentes, tudo sobre tecnologia, que foi a parte que você estudou. Você vai na sorveteria, encontra o Mark Zuckerberg. Exatamente. Então, assim, é isolado, mas tem tanta coisa ali acontecendo que eu acho que eles olham para o todo. O que são essas pessoas? E acho que você tem que se olhar muito assim, né? O que eu posso levar? E não também ficar preocupado, meu Deus, mas eu não tenho algo super especial, eu não tenho uma história maravilhosa, linda, incrível para contar. Não, é só ser conciso, assim, ser realista com eu sou essa pessoa, eu posso trazer isso, eu acredito que eu investi nisso. E aquilo que você falou, as cartas de recomendação não falavam muito assim para mim, né? É mais para as outras. Você não vai pegar a carta de alguém que foi para tal universidade, de alguém para tal. Não, eu não quero. É essa pessoa que me conhece, é essa pessoa que viu sempre o meu trabalho, é ela que vai poder genuinamente... E eles reparam nisso. Eles sabem se aquela carta foi de alguém que realmente conhece você no detalhe. Então, eu acho que é isso. Seja, assim, parece clichê, natural, mas seja autêntico, assim. Eu acho que é isso. Difícil complementar essa fala da Nath, porque acho que você falou muito bem.
Mas o meu conselho vai na mesma linha, assim, que você busque ter uma história autêntica, que converse com os seus interesses e com o seu perfil, mas saindo da sua zona de conforto, né? Então, todo mundo que estava lá com a gente, até a gente sente um pouco, às vezes, o síndrome de impostor, né? Porque todo mundo tem uma história super interessante, né? Foi além do beabá ali, né? De faculdade, estágio. Todo mundo tinha alguma coisa para agregar, então acho que a gente tem que buscar isso. E não só no application para LLM, acho que na nossa vida pessoal, assim, né? E profissional, se desafiar para buscar os nossos interesses de uma forma autêntica, né? Que converse com a nossa história. E eu diria, assim, acho que é importante o inglês estar bem redondo, não só para ser aprovado, mas para aproveitar a experiência lá. Acho que eu tenho um ponto também. Acho que o personal statement, conversando um pouco com esse conselho sobre o currículo, uma coisa que é importante é o show, don't tell, né? Então, assim, demonstre que você é uma pessoa ambiciosa, demonstre que você é uma pessoa que tem interesse na área, ao invés de simplesmente dizer: isso aqui é minha paixão. Por que a sua paixão? O que você fez que demonstra isso aí, né? O mais específico que você for e puder trazer elementos concretos da sua história para demonstrar esses interesses, melhor dos mundos, né? Legal. E só complementando também, acho que vocês falaram, né, de ser único, né? Olhando a nossa turma, acho que tinham... Primeiro que Stanford adora brasileiros, né? Era a turma o país com o maior número de estudantes, era Stanford, depois vinha a Índia, se eu não me engano. Mas tinha uma super representação da Suíça, né? Tinham 8 suíços. Proporcionalmente era Suíça. Exato. Mas e é legal que ver que cada um dos brasileiros, ninguém era nem minimamente parecido, seja na área de atuação, seja nos interesses pessoais, tanto que, vou dar um exemplo, quando a gente foi pro Job Fair lá em Nova York e tal, eu era o único procurando emprego em M&A, porque não tinha concorrência assim, porque os outros brasileiros ou faziam outra coisa, ou tinham outros planos. Então, é muito legal ver que não vai ter mais do mesmo toda hora ali, você vai ter competição interna ali, porque, enfim, não, é isso. Eles querem ter esse tipo de amostragem de cada tipo de perfil, então não tem segredo, né? Se o seu perfil conversar com o Stanford, vai ser natural, ao invés de você forçar, né, alguma coisa no currículo ou até no application, né? Acho que... Isso é legal de Stanford, porque eu acho que, claro, não posso falar das outras universidades, né? Mas eu acho que eles tentam promover esse ambiente complementar e colaborativo. Até na forma, por exemplo, de atribuir nota. Então, a gente tem a curva, mas lá você tem o honors, né? Você tem o honors, o pass e o fail, né? Acho que não ter essa competição de, fulano tirou A, fulano tirou B. Acho que isso ajuda você ter um ambiente em que tá todo mundo colaborando, tá discutindo, tá tirando dúvidas. Não é à toa que é um ambiente que tem essa veia do empreendedorismo, né? Que é o que eles buscam fomentar ali. Bom, gente, chegamos ao final do nosso papo aqui. Agradecer muito vocês. Natália veio do Rio, a Ana veio aqui do lado. Mas queria agradecer muito vocês. Foi muito legal bater um papo sobre Stanford, sobre a LLM em si. Espero que quem tenha assistido tenha gostado. E fiquem ligados aí para os próximos episódios sobre outras universidades, programas e também iniciativas aqui no Civics. Obrigado, pessoal.